conflito entre Israel e o Hamas é uma questão complexa, enraizada em disputas territoriais e diferenças políticas e religiosas. O Hamas, um grupo islâmico, surgiu em resposta à ocupação israelense e tem desempenhado um papel central nos confrontos. Tensões frequentes resultam em ataques de foguetes do Hamas e retaliações de Israel, impactando a vida de civis e gerando preocupações humanitárias. A busca por uma solução duradoura continua, mas as profundas divisões tornam o processo desafiador. A comunidade internacional tem buscado mediar, mas a paz na região permanece uma meta elusiva. Quer saber mais sobre? Acompanhem no Bendita Hora. Gente, para falar desse assunto, eu vou receber uma pessoa que realmente tem profundidade no que fala e que realmente pode nos ajudar a pensar e a refletir. São assuntos melindrosos que, de repente, a gente não pode ficar com opinião de internet. Não dá. Por isso, eu estou recebendo aqui cientista político, Urian Fancelli. Seja bem-vindo, Urian. Obrigado, prazer Obrigado por você estar aqui de novo. Urian veio aqui o mês passado, foi um sucesso. Porque é um cientista político que fala com a gente entende, pelo amor de Deus. Ixi, agora você colocou a barra lá em cima, eu vou ter que ter uma pressão agora. Não, não, você é bom mesmo, você é bom, é verdade. E o Urian está aqui para ajudar a gente a entender direitinho. Para começar, hoje o Rodolfo até me chamou a atenção. Se fala conflito, se fala guerra, o que é o nome que é dado para isso que está acontecendo entre o Hamas e Israel? Tem gente que está falando guerra entre Hamas e Israel e tem gente que está falando conflito. A guerra, ela remete a algo mais oficial, mais a uma guerra declarada. O que confunde um pouco talvez seja o fato de que não é uma guerra entre dois estados, não é uma guerra entre dois países. Mas uma guerra ela pode acontecer também entre um país e um ator não estatal, uma facção terrorista. Beleza, então isso pouco importa. Não. Agora me fala uma coisa, para o pessoal entender, o pessoal de casa entender. Hamas, o que é o Hamas? Hamas é um grupo radical palestino que foi fundado na década de 80 que defende a extinção do Estado de Israel. Então é muito importante a gente diferenciar, eu sei que vocês fazem isso quando vocês falam desse assunto, mas sempre diferenciar os palestinos do Hamas. O Hamas, ele usa a violência para conseguir seus objetivos. E é por isso que, por alguns países, ele é considerado um grupo terrorista. Você não usou a palavra terrorista. Eu perguntei, você falou assim, é um grupo radical. Você não usou a palavra terrorista. É que aí existe a minha visão pessoal. Não quero saber. E existe alguns o que faz um grupo ser classificado como terrorista ou não, dependendo do país? Os meios que ele usa para conseguir seu objetivo. E quando esse meio é a violência, é o medo, aí muitos países acabam classificando. Não é o caso do Brasil, mas outros fazem. Então, Estados Unidos, países da Europa... Chamam de terrorista. Chamam de terrorista. A ONU ainda não. E tem um fator complicador aí, que é o fato de o Hamas ter uma posição política também. Então, desde 2006, ele ele governa a faixa de Gaza. Faixa de Gaza. Muito bem, você falou uma coisa interessante. Faixa de Gaza. A gente tem o Israel inteiro ali, a gente tem a Cisjordânia, e é um pedacinho muito pequenininho a faixa de Gaza. Por que essa importância? Por que a faixa de Gaza é tão importante? Ali não tem poço de petróleo, ali não tem nada, ali não tem riqueza, aliás, pelo contrário, é um lugar muito pobre, né, de população. Mas por que é tão importante? É um lugar que já passava por dificuldades antes, as pessoas já enfrentavam problemas com a pobreza, com o poder de compra que era pouco. Existe um cerco de Israel que foi feito à faixa de Gaza. Importante falar também e relacionar com algo que a gente estava falando antes, que a maior parte da população da faixa de Gaza não apoiava o Hamas. Não apoiava o Hamas? Não. Foi feita uma pesquisa que inclusive terminou de ser feita um dia depois dos ataques de 8 de outubro. E essa pesquisa mostrou que a popularidade do Hamas era baixíssima. Mesmo eles controlando a área? Justamente por controlarem de uma maneira muito ineficiente. E muito firme também. Faltava o essencial para aquelas pessoas. Foi feita uma pesquisa em 2010 que essa pesquisa mostrou? Que
Israel fazia aquele cerco a Gaza, né? Então impedia a livre movimentação de pessoas, impedia produtos de entrarem. E quando esse cerco de Israel ele se afrouxava, o apoio ao Hamas aumentava. Tá. Então em 2010 o Hamas tinha ali um apoio de mais ou menos 35% da população de Gaza. 2010. Em 2014, quando o cerco aumentou um pouquinho, aí o apoio ele caiu um pouco. Desculpe, apoio aumentou um pouco. Aumentou. Então, assim, é uma população que até então, em grande parte, era pacífica, não era contra a guerra. Grande parte foi contra, por exemplo, a invasão russa à Ucrânia. Então, são pessoas que não gostam disso que está acontecendo. Sim. Mas você tem um grupo radical que toma conta politicamente dessa região, que não entregou para a população aquilo que ela estava precisando e precisou fazer tudo isso para chacoalhar a base. Agora. Oriane, deixa eu te falar uma coisa. No dia 8 de outubro, o Hamas, que não tem um poderio militar como Israel tem, eles atacam Israel. O objetivo deles não era, de repente, vencer Israel. Existe alguma coisa por trás disso? Justamente isso que eu falei agora. Chacoalhar a base. Por quê? O Hamas ele existiu, ele foi fundado como um movimento para defender a fundação de um Estado da Palestina. Que é algo que havia sido combinado lá atrás, quando o Estado de Israel foi fundado, também na década de 1940, na ONU, mas que nunca foi feito por muita omissão internacional. Então o Hamas, assim como outros grupos, defendem o uso da violência para isso. Para convencer, de repente, a população, ao mundo que precisa de um Estado, é esse? Mas o jeito que eles fazem também não é legítimo. Porque eles acreditam, isso tem na carta deles, eles têm um manifesto de 1988 que diz que o Estado de Israel também não pode existir. Eles querem acabar com Israel. Não é ter um Estado a mais, não existir o Estado de Israel. Até existem muitas pessoas, e talvez a maior parte das pessoas moderadas no mundo, que concordem que deve haver um Estado da Palestina, que realmente essas pessoas lá atrás foram vítimas, porque 750 mil deslocados, houve o que eles chamavam do Nakba, que é o grande desastre, a tragédia. E nunca foi feito um Estado da Palestina. Então hoje esses palestinos eles vivem deslocados, principalmente na faixa de Gaza. Na Cisjordânia. E na Cisjordânia e alguns outros países da região também. Mas o Hamas ele é um grupo radical que precisou, para chacoalhar essa base, para esquentar esse apoio, fazer algum tipo de ataque para poder manter a própria relevância. Eu vou só... não é agora. A oral. Tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. A próxima pergunta que eu vou fazer, eu já vou deixar que guerra gasta muito. Muito mesmo. Dinheiro tem que vir de algum lugar. Quem financia Israel, quem financia o Hamas. É isso que eu vou perguntar para você. Eu estava falando, a guerra... O que se gasta na guerra, se a gente gastasse dinheiro para fazer remédio, para fazer o bem, nossa senhora! Né? Então, quem que patrocina nesse momento aí? Uma tristeza realmente isso que acontece, o tanto que é gasto em guerra. Dinheiro queimado, né? Dinheiro queimado ali. Não, tá vendo no mundo, isso é talvez o dado mais absurdo da atualidade, um aumento de investimento em armamentos nucleares. Olha aí. A China, por exemplo, é um país que está triplicando, quer triplicar até 2035 o número de armas nucleares. A gente pensou que isso tinha acabado lá quando acabou a Guerra Fria. Não, exato. E então, assim, hoje dá para falar de fato que o mundo, apesar de todos os avanços, está se tornando, infelizmente, um lugar mais perigoso. Porque conforme você aumenta, mesmo por mais que seja mais tecnológico, tá? Mas se você aumenta o número de armamentos, se você aumenta o número de lugares onde esses armamentos estão, você aumenta o número de variáveis. E você aumentando o número de variáveis, você aumenta o número também de correr o risco de ter um acidente. Então, quem financia hoje, principalmente o Hamas, é o governo do Irã. O governo do Irã, que é um país que tem há muito tempo já buscado uma desestabilidade, assim, ele tem tentado atrapalhar o processo de paz.
da região. Porque naquela região ali, a gente tem o Irã, tem o Iraque, tem os Emirados Árabes, vocês têm aquela região da Península Arábica. Então, esse pessoal todo teve sempre um pé atrás com Israel. Mas o Irã mais, então. O Irã, ele ajuda a financiar também, mas ele ajuda mais o Hezbollah, que é um outro grupo maior, mais radical. E o Hamas, ele é financiado em maior parte, eu falei o Irã porque o Irã, ele contribui também, tá? Mas de outras maneiras. O Hezbollah também é um grupo radical? Muito mais perigoso, muito mais poderoso. Do que o Hamas? Sim, e que fica no norte de Israel, no sul do Líbano. No sul do Líbano. Está a maior parte do Líbano. E tem, desde 8 de outubro, ameaçado entrar. Então, e de repente eles podem estar juntos, os dois, Hamas e Hezbollah, fazer uma aliança e eles atacarem? Sim, pode, mas tanto o Hezbollah quanto o governo do Irã, que é quem ajuda a financiar o Hezbollah, tem dado mensagens ambíguas, dando parabéns para o Hamas pelos ataques que eles têm feito, mas também com muita cautela. E o que tem segurado um pouco o Hezbollah de entrar? Estados Unidos. Porque os Estados Unidos são o exército mais poderoso do planeta. Então, eles mandaram militares, porta-aviões para a região para intimidar. E o Hamas é financiado também, aí talvez em maior parte, pelo governo do Catar. Do Catar? Catar. Que é quem tem ajudado a negociar a soltura desses reféns. O Catar, olha que coisa. Catar. Interessante. Gente do céu. Olha que interessante como é bom você vir aqui. O programa vai ter que ter 4 horas de duração para a gente falar disso. Não, eu acho, agora isso é a mesma coisa. O Catar, ele faz cada barbaridade, faz mesmo. E aí o Brasil não, aí o mundo todo vai lá fazer a Copa do Mundo e bater palma para Catar. Vai te catar. Vai te catar. Aqui, ó, muitos brasileiros se encontravam lá em Israel, né, quando aconteceu começou o conflito, quando iniciou, né? Quero que você acompanhe esse BT, veja só. Desde o início do conflito entre Israel e Hamas, ao menos 2.200 brasileiros pediram ao Ministério das Relações Exteriores a repatriação ao Brasil. Nesses casos, o pedido de retorno é enquadrado dentro da modalidade extraordinária, que ocorre em momentos de crise humanitária. Para que o pedido de repatriação seja feito, a pessoa precisa procurar a representação consular no local em que ela está. Caso não seja viável, há um número do WhatsApp disponível para o pedido. Apesar de o Estado brasileiro ter o dever de atender todas as pessoas que necessitam de extradição, o orçamento é limitado e pode não ser capaz de arcar com todas as necessidades de maneira rápida. O primeiro grupo de brasileiros chegou no Brasil no dia 11 de outubro de 2023, resgatados pelo avião da Força Aérea Brasileira, e até agora 1.462 pessoas já retornaram ao país. Isso a gente tem que falar e tem que realmente evidenciar e bater palma, eu acho que para todo o trabalho diplomático que foi feito, e o governo brasileiro foi muito rápido. Logo que houve o conflito, houve um esforço muito grande do governo brasileiro de fazer a repatriação. Isso foi muito interessante, só não foi mais rápido porque teve todo aquele problema das listas lá, que nunca tinham os nomes, né, que saíam, né, que eles dizem, não tem nada a ver, não, né, não é retaliação, não, tá? A gente até acredita, né, para ficar bem, né. É algo bastante polêmico que rendeu bastante discussão, porque as autoridades brasileiras, os embaixadores, o pessoal do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, dizem que não havia critérios. Mas a primeira lista estava lá em Indonésia, que é um país que não reconhece a existência de Israel. Só que é fato que os países que são mais próximos de Israel, eles tiveram algum tipo de vantagem. Eles tiveram, sim. Isso a gente olha para os dados e é difícil discutir com os dados.
Urian, essa questão da guerra lá, de todo esse conflito, pode de repente interessar outros países, de repente países mais que têm de repente uma maior influência no mundo, ou de repente está meio restrito somente ali àquela região, aos Estados Unidos, ou de repente começa a gente ter a Europa querendo se interessar? As teorias da conspiração já estão circulando, né? Já está chegando tudo quanto é tipo de postagem para mim, as pessoas me mandam dizendo, olha quem está interessado agora, ou os Estados Unidos estão querendo vender arma, por isso que eles estão ajudando a financiar essa guerra. Não é nada disso. Existem, obviamente, interessados, eu colocaria hoje, em primeiro lugar, talvez o governo iraniano, porque a região estava... A gente pensa em Oriente Médio, sempre está pensando em guerra, né? É verdade. Mas não é assim. A região, passou por períodos de muita falta de estabilidade, mas estava caminhando para um processo de paz. Alguns acordos internacionais foram assinados ao longo dos últimos 3, 4 anos. Um acordo estava quase para sair agora entre a Arábia Saudita e Israel. Sei, que seria um acordo histórico, porque a Arábia Saudita sempre foi... sim, inimigo de Israel. E qual que é a importância disso para os muçulmanos? A Arábia Saudita é o lugar mais sagrado, assim, onde estão... Justamente, onde está Meca, Medina. Eu falo assim, em outras palavras, só para a gente poder comparar, é quase como se fosse, talvez, aí você vai falar melhor do que eu, mas quase o Vaticano talvez, para os católicos. O profeta Maomé... A Arábia Saudita, e ali é Meca, né? É impressionante, né? Aliás, a estrutura é uma coisa impressionante. Então você imagina para o governo do Irã, que não gostava da Arábia Saudita, vendo o país que tem a maior parte desses símbolos sagrados para o islamismo, reconhecendo a existência de Israel. Então, a última coisa que eles queriam era que a Arábia Saudita reconhecesse a legitimidade, o direito de Israel de existir. Então, é por isso que eles têm também inflamado esses outros grupos. Para não acontecer a paz. Para não acontecer a paz. Então... É interessante isso. É um dos principais motivos. É interessante você falar. E existe, agora nem sei, me ocorreu aqui, e tem essa coisa também, porque a Arábia Saudita, eles são sunitas também. Sim. E o Irã são xiitas. O Irã é xiita, o Hezbollah é xiita. Xiita é a menor parte dos muçulmanos. São só 10% dos muçulmanos. Minoria, é verdade. 90% são sunitas. Tanto é que esses dois grupos dos quais a gente estava falando agora, o Hamas e o Hezbollah, quando teve a guerra na Síria, ali depois de 2010, 2011, eles ficaram em lados opostos. Justamente pela diferença religiosa. Porque dentro do islamismo existe os xiitas, que é uma parte mais do genro de Maomé, e os sunitas, que é a parte da família de Maomé, ali, da linhagem quase que direta, né? Quase toda religião acaba... O cristianismo tem um monte né? A gente quer lembrar aqui, ó. Olha lá, do Yom Kippur, né? Guerra do Yom Kippur. O Irã sabe, mas você sabe o que significou? Veja agora. De 6 de outubro a 26 de outubro de 1973, ocorreu a Quarta Guerra Árabe-Israelense, conhecida também como Guerra do Yom Kippur. Esse conflito recebeu esse nome pois o ataque foi planejado para acontecer no feriado judaico Yom Kippur, um dos 2 componentes dos grandes dias sagrados. O ataque se deu por parte dos egípcios e sírios, que buscavam recuperar a península do Sinai, território perdido na Guerra dos 6 Dias em 1967. O confronto começou com vitórias por parte dos árabes nas primeiras semanas, até a chegada dos Estados Unidos para apoiar Israel neste ataque, fazendo com que os israelenses levassem a melhor no conflito. As Nações Unidas interviram com um cessar-fogo em 25 de outubro de 1973, sendo aceito e trazendo grandes consequências para o mundo, como, por exemplo, a crise de petróleo, com os países árabes, que são os maiores exportadores do elemento, boicotando os Estados Unidos e seus aliados. Interessante, a Guerra do Yom Kippur é um feriado muito importante para os judeus, que é o dia do perdão. Nesse dia, ninguém faz nada. É um dia que ninguém faz nada. E é interessante que
era uma guerra que não tinha condições de Israel ganhar, porque foi um ataque maciço. E o Israel venceu. Mas o grande general apareceu ali, ele usava um tapa-olho, chamava Moshe Dayan. Moshe Dayan foi o grande general, Moshe Dayan, que foi quem conduziu, né? Moshe Dayan perdeu até o olho num estilhaço de guerra também. Você estava falando para a gente dessa questão dos financiamentos, de tudo isso. Eu queria perguntar para você, quando se fala nesses conflitos, sempre a gente toca naquele acordo de Oslo lá. Sim. Aquele acordo de Oslo, né? Qual a importância disso e qual a importância dele para esse momento atual agora? Foi um acordo que foi feito no começo da década de 90, no 1993, que todo mundo achou que nesse momento ele iria colocar um fim para essa questão palestina, estabelecer paz finalmente entre os israelenses e os palestinos. E ele... Foi aquele que teve o Bill Clinton que estava não é que estava o Bill Clinton que ajudou esse acordo de Oslo? Que tinha o presidente norte-americano, que tinha uma foto dos israelenses. Exato. Mas é um acordo que, agora mais do que nunca, fica provado que não foi para frente, por alguns motivos. Um deles, e talvez o mais importante, seja por ter falhado na criação de um Estado da Palestina. Israel também não contribuiu muito para isso. Por quê? Porque um dos pontos do acordo era que os territórios do que seria Israel e a Palestina seriam delimitados, ou seja, haveria um mapa oficial, seria desenhado dentro de 5 anos. O que Israel começou a fazer? Tentou ser muito espertinho e começou a acelerar aqueles assentamentos na Cisjordânia. Porque quando chegasse o momento de fundar o Estado da Palestina, eles já teriam pego aquele território. Então, hoje está provado que os acordos não deram certo. E naquela época era o Yitzhak Rabin, que era um primeiro-ministro de Israel, né? O Yitzhak Rabin, ele tinha essa vontade de fazer a paz e tal. Tanto é que ele foi morto. Foi morto? Foi morto por um radical judeu. Sim. Um judeu, que não queria que chegasse a um acordo de paz. Né? Porque os radicais judeus também não querem que isso aconteça. Não querem que... E é muito importante lembrar isso, né? Você disse os radicais judeus, porque existem radicais dos dois lados. Nem todo israelense é responsável por esses ataques, muitas vezes desproporcionais à faixa de Gaza, assim como nem todo palestino concorda com aqueles atos terroristas do Hamas do dia 7 de outubro. Sim, então, muito importante frisar isso. Essa coisa do... E como que a melancia se tornou um símbolo da Palestina? Eu pensei que a melancia era só símbolo do pessoal aqui como que chama, que o pessoal chamava os militares que gostam do PT de melancia, né? Vamos ver, como que é? A melancia é uma fruta saborosa e suculenta, mas sua história com a Palestina está muito além do sabor e do fato de ser uma fruta popular na região de Gaza. Após a Guerra Árabe-Israelense de 1967, o governo proibiu que símbolos como a bandeira palestina circulassem livremente. Por ser um crime andar com sua bandeira, os palestinos protestaram usando fatias de melancia que carregam as mesmas cores da bandeira: verde, vermelho, branco e preto. Isto mudou em 1993, quando foram assinados os Acordos de Oslo, uma série de acordos de paz temporários. Dentre as liberações, a bandeira palestina pôde ser erguida novamente. Mas isto não significa que a melancia perdeu sua importância. Nos últimos momentos de turbulência, o governo israelense retirou as bandeiras palestinas, acusando de ser uma forma de apoio ao terrorismo. Dessa forma, as fatias de melancia voltaram a ocupar o posto que tinham no passado, sendo um símbolo da luta palestina. Isso eu não sabia. Juro, eu não sabia disso. Interessante. Olha... Que interessante, eu não sabia dessa não. São as cores mesmo. É uma guerra de informação muito interessante. Eu lembro, quando eu tive
um tempo atrás eu estive em Jerusalém, então tinha muitas camisetas que o pessoal usava lá, com a barra de procura do Google. E aí é como se alguém tivesse digitado Palestina. Aí o Google respondia, not found, né? Como se não existisse, né? Não existisse. É uma guerra muito grande também na informação. Nossa, interessante. Agora eu vou te perguntar, como cientista, você vai falar, pelo amor de Deus, e a ONU faz nada? A gente está vendo uma inação é mesmo, da ONU, a gente não está vendo nada. O principal motivo da ONU estar hoje impossibilitada de fazer alguma coisa é pelo fato de ela servir de palco, ou talvez de campo de batalha, para países que têm interesses diferentes lá. Então, o próprio Conselho de Segurança, que é o órgão mais poderoso da ONU, ele tem sofrido bastante com isso, tem se mostrado incapaz de resolver alguns problemas já há algum tempo, tá? Não é de agora. Por exemplo, guerra, Rússia e Ucrânia, não conseguiram resolver. Nada. Porque a Rússia está envolvida e a Rússia faz parte do Conselho. Que pode vetar. São 5 países membros permanentes, 5 potências nucleares, Rússia, China, Reino Unido, França e Estados Unidos. E, normalmente, por haver divisões de mundo entre Rússia e China dos outros 3, das 3 democracias, a ONU acaba não conseguindo fazer muita coisa. Agora, em relação a Israel, a ONU ela falhou também ao aprovar algum tipo de resolução no Conselho de Segurança, mas aí colocam para aprovar na Assembleia Geral. É aprovado? Mas não tem nenhum efeito vinculante. Então, eu tenho dito que a ONU ela tem servido apenas como, e infelizmente, tá, como uma grande ONG, para tentar levar algum tipo de ajuda, porque ela não consegue mais cumprir o objetivo pelo qual ela foi criada, que é prevenir conflitos, prevenir guerra. As guerras estão acontecendo, e a maior baboseira é o tal do poder de veto. Poder de veto, ele reproduz o que é o mundo. Quem é que tem poder de veto? Quem tem dinheiro. Só país que tem dinheiro. Ou seja, continua mesmo o imperialismo, de certa forma, dominando dentro da ONU. Mas é muito complicado. Por exemplo, o presidente Lula ele defende uma reforma do Conselho de Segurança. Ele quer quase que deixar como um legado próprio, a marca registrada. Mas, ao mesmo tempo, olha só, com 5 países, potências nucleares, ou seja, tem armas nucleares, mesmo assim cada país faz o que quer, imagina colocando outros países que não têm nenhum poder coercitivo para fazerem parte desse conselho. Então, existe uma crise de legitimidade, uma crise identitária da ONU, que você só colocando mais países no conselho também não resolveria o problema. Não. Porque, na verdade, o conselho, ele tem membros que entra e sai também, não tem? Tem os membros rotativos. Mas os permanentes, que são os que têm poder de veto, são aqueles 5. Mas é difícil. A ONU, assim, ela precisa ser repensada, o sistema precisa ser repensado, porque do jeito que está não dá. Quando falava assim, a ONU, nossa, mas a gente achava que era um negócio assim. Acabou, Rodolfo? Eu não aguento, é muito pouco tempo para o Irã vir. Deixa eu falar uma coisa, o Irã. Porque a gente está falando do Irã também. O Irã. Eu queria mostrar o Irã, ele é o escritor, esse livro aqui, esse livro muito interessante, acho que todo mundo devia ler para poder entender um pouco mais de política, Populismo e Negacionismo. E aqui é interessante, não tem opinião política aqui, aliás, ele não tem opinião política aqui, ele como cientista e pesquisador não tem, mas é interessante de você ler isso aqui, viu? Tá certo? Muito bom mesmo. Eu já ganhei o livro dele, já ganhei aqui, e é muito interessante você ler. Olha, é bem fácil de entender. Todo mundo que lê falou que é bem fácil. É fácil, por isso que é bom conversar com ele. A gente começa a entender política e até gostar de política também. Rubens Recupero aqui, beleza. Queria agradecer você. E atenção, eu quero que você siga o Urian. E vamos encher agora a caixa de notificação dele. A última vez que ele esteve aqui, um monte de gente começou a seguir. E eu quero que você... Quer entender política? Quer entender realmente de uma maneira
interessante, né? Fácil. Então você vai seguir Urian. Então como que você vai fazer? Você no Instagram, vai agora, você vai lá e segue ele, @Urian, Uriah não tem acento, né? Então vou falar como não tem acento. Uriah Fancelli, 2 L's no final, tá escrito aqui, ó. Vai lá, pega o celular aí, vai, seguir, @Uriah Fancelli, com 2 L's e I no final, tá bom? Pode seguir Urian nesse momento e tá por dentro de tudo que tá acontecendo. Obrigado, viu? Obrigado. Eu que muito bom. agradeço. Eu gosto muito quando você vem aqui, você esclarece, deixa a gente por dentro de tudo. E obrigado, viu? Obrigado. Feliz. Prazer sempre estar aqui. A gente vai encerrar o programa de hoje. Tem um clipe diáspora, olha, diáspora, dos tribalistas. Olha, obrigado. A diáspora é uma palavra que tem tudo a ver com o conflito. Obrigado por vocês ficarem aqui com a gente. Muito obrigado. Amanhã a gente se encontra ao meio-dia, viu, Rosário da Vida.